Sim? Então tá bom. Meu nome é Juliana, da área de Direitos Humanos, Organizações da Sociedade Civil e Negócios de Impacto, e estou a coordenadora da Plataforma pelos Direitos Humanos da Rede Brasil do Pacto Global, que é a entidade organizadora desse painel, juntamente com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Para mim é um prazer ser moderadora desse painel, juntamente com as nossas convidadas, que, aliás, é uma mesa poderosa feminina, só de mulheres. A gente tem aqui comigo a Adriana Castro, CEO da Ben & Jerry, a Andressa Souza, gerente de sustentabilidade da Natura, e a minha grande amiga Júlia Neiva, coordenadora da área de desenvolvimento e direitos sociais e ambientais da Conectas. Agradeço a todas vocês pela disponibilidade e também quero agradecer a presença de todos aqueles que estão nos assistindo agora. A gente vai começar nosso painel, antes disso eu vou falar umas breves palavras. O surto de Covid-19 estabeleceu um desafio global sem precedentes. A atual crise tem um impacto direto no direito à vida e à saúde, são os impactos que são óbvios. Mas também tem impactos indiretos sobre os direitos humanos fundamentais. Esses impactos devem ser endereçados por todos os atores da sociedade, incluindo e sobretudo as empresas. Os princípios orientadores da ONU, eles determinam que a responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos deve acontecer em tempos de calma e de crise. A secretariada das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, também destacou que os direitos humanos precisam estar na frente e no centro da resposta ao Covid-19. É nesse espírito que a gente começa o nosso painel. E a minha primeira pergunta vai ser direcionada para todas as nossas convidadas. É afirmado que a pandemia de Covid-19 apresentou novos desafios de direitos humanos para as empresas. Vocês concordam? Quais seriam esses desafios? Eu começo com a Adriana. Bom, olá, vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Então, primeiro, eu queria agradecer muito o convite, eu acho que é sempre um privilégio me juntar a mulheres tão poderosas e a esse fórum, né, para poder falar sobre um assunto, né, tão importante nesse momento no nosso país e, obviamente, globalmente. Então, muito obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui. Eu acho que, de fato, assim, é um desafio para as empresas, porque abre muitas reflexões, né? Então, acho que a primeira grande reflexão é a gente pensar o quanto esse cenário da pandemia, de fato, expôs questões estruturais e estruturantes, né, de toda essa discussão, e quanto mostra e amplifica as fissuras sociais criadas, né, como consequência das divisões econômicas, culturais, étnico-sociais, raciais, que já existiam no nosso país, né, no nosso Brasil e na América Latina. Então, por exemplo, quando a gente fala das pessoas hoje que mais morrem, né, falando das populações que têm menos assistência à saúde e acesso a bens básicos, né, como saneamento, alimentação, de fato isso demonstra, né, ou seja, problemas estruturais que já existiam. E eu acho que isso abre uma reflexão muito importante, né, ou seja, de qual é o papel das empresas em toda essa jornada. E para mim, assim, vale alguns exemplos, né, que abrem essa reflexão. A reflexão estava lendo o jornal há poucos dias e falava de uma pesquisa dizendo que só 10% da população economicamente ativa no Brasil tem acesso a home office. E quando a gente se depara com esses números, e sendo que desses 10%, 60% ainda está no Sudeste. Então, quando a gente se depara com esses números, a gente simplesmente discute que isso é basicamente a ponta do iceberg, né, que a gente fala aqui de temas muito mais profundos, sem falar das crianças, né, penso sempre nos meus filhos, né, e tento fazê-los sempre dar valor, a ter uma estrutura, a poder realmente ter o computador, ter o acesso à internet, mas vamos dar uma olhadinha no nosso país, quantas crianças realmente têm essa estrutura, né, ou seja, tem um computador, tem um acesso à internet, tem um lugar limpo e que possa se concentrar. Sem falar, bom, eu não vou nem longe em ergonomia e alimentação, né, o quanto no nosso país a gente sabe
que as crianças acessam a escola muitas vezes para poder se alimentar. Então, eu acho que falando aqui em nome de Ben Jerry's, isso provocou para a gente muitas reflexões de qual é o nosso papel, de fato, em um momento tão sensível, tão delicado, e eu não sei se vocês conhecem um pouquinho da história da marca, mas a marca existe, né, há mais de 40 anos, trabalhando por justiça social, e em um cenário como a gente vive hoje, isso se torna ainda mais importante, né? Como diz o Ben e o Jerry, tem duas coisas que nos fazem respirar todos os dias no nosso negócio. Uma é realmente construir o melhor sorvete, né, com a cadeia e o pensamento sustentável em todas essas etapas, e o outro fazer o negócio prosperar para que as nossas agendas de justiça social também prosperem. E eu falo que, mais do que nunca, as agendas de justiça social de Ben Jerry se tornam muito relevantes, né? Posso até citar alguns exemplos, né, do que a gente já recentemente, por exemplo, todo o envolvimento da marca com o caso da morte do George Floyd nos Estados Unidos, provocando realmente uma discussão com o governo de mudanças, inclusive em leis. Aqui no Brasil, a gente também historicamente se une à sociedade civil para discutir temas, por exemplo, como a gente fez já há 3, 4 anos sobre a LGBTfobia, tornando isso realmente lei no país. E interessante ver que essas minorias, numa situação de pandemia, sofrem muito, né? A gente vê que a situação de marginalização, por exemplo, de causas que a gente apoia hoje, se tornaram ainda mais graves e mais relevantes. E por isso que, acho que você perguntou, Juliana, quais são os desafios, assim, realmente provocar mais e mais essa reflexão, e provocar qual é, de fato, o nosso papel, não como assistencialismo só, porque eu acho que numa situação de emergência ela é muito importante, tá? Então, acho que acho que a gente tem que, inclusive, ter muito orgulho de tudo que as empresas fizeram nessa situação de emergência, mas, por outro lado, provocar essa discussão de que é uma discussão que precisa evoluir de assistencialismo para a justiça social e prosperidade social, e que esse papel das empresas, ele está aí para realmente se juntar a governos e sociedade civil, a dar continuidade, né, para que os problemas estruturais e estruturantes realmente sejam endereçados. Desculpa se me alonguei um pouquinho, mas... Não, foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada, Adriana. Foi ótimo. Acho que esse seu ponto do assistencialismo para a justiça social é algo muito relevante, né? Porque você tem toda razão quando você fala, muito importante as doações, muito importante toda a mobilização que aconteceu, mas a gente precisa ir além, né? Qual é o passo? E vocês são uma empresa super ativista, já dão um passo além no DNA. Na nossa próxima pergunta, acho que daí você vai poder explorar um pouco mais o que vocês fizeram, o que vocês fazem com relação à Covid. Mas aí, então, eu queria passar a palavra para a Andressa. Andressa, a minha pergunta foi sobre os desafios. Qual você acha que são os desafios atuais que a pandemia colocou nas empresas com relação aos direitos humanos? Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar participando desse fórum tão relevante, né, aqui para a nossa região. E acho que são diversos os desafios impostos, principalmente sobre as empresas que têm uma dependência muito grande de pessoas sobre as suas atividades, né? Que as empresas, elas movimentam uma cadeia muito grande, e a depender do seu modelo de negócios, impactam ainda mais pessoas. Então, no caso da Natura, a gente tem um canal muito grande, né, de consultoras, quando a gente expande para a Natura & Co, também trazendo o grupo, né, Avon, a gente parte para quase 4 milhões de pessoas envolvidas aqui na América Latina. E então a nossa preocupação muito grande foi em como que a gente cuida da nossa rede, né, para além dos nossos fornecedores, trazendo as nossas consultoras, e como a gente também expande a nossa rede, podendo contribuir com a sociedade, com as pessoas em maior risco ou em maior vulnerabilidade, né? Então,
Acho que, assim, uma série de desafios impostos em termos de criar novos processos, né, acho que diversas empresas não tinham nem estruturação de processos, muitas vezes, para filantropia, doações, né, neste formato, então impôs-se aí uma necessidade de uma articulação interna e formação de parcerias muito relevante, muito grande, para conseguir fazer um trabalho assistencial mesmo mais significativo. Obrigada, Andressa. O trabalho da Natura já é conhecido, né, por todo mundo, um símbolo de uma empresa que tem uma preocupação muito grande com as consultoras, com seus fornecedores. Obrigada. Júlia, queria ouvir um pouquinho de você. Se você puder trazer também a perspectiva da sociedade civil, além dos desafios para as empresas, eu acho que seria interessante. Claro, Ju. Bom, antes de tudo, primeiro é uma honra estar aqui nessa mesa hoje. Obrigada pelo convite, né, vindo do Alto Comissariado e do Pacto Global, Gabi e Ângela. E uma honra estar com a minha amiga Juliana. Há tantos anos a gente discute esses temas, então, na vida profissional e na vida amorosa de duas amigas. Então, assim, eu vou trazer mesmo um papel bem crítico, né, como sociedade civil, acho que é essa provocação que a gente pode contribuir. Então, eu vou trazer um pouquinho de uma fala que eu fiz bem parecida ontem, com também mulheres muito poderosas, como vocês que estão aqui comigo hoje, incrível ouvir as empresas também falando com essa fala crítica, mas eu acho importante trazer um pouco do contexto brasileiro, né? Então, a gente, como as minhas colegas falaram antes, o Brasil está numa crise terrível da pandemia do Covid, não só pelo momento que a gente vive hoje, mas pela estrutura que o Brasil tem, né? É inadmissível que tenhamos 125 mil mortos e mortas, né? Como sabemos, os impactos da pandemia afetam desproporcionalmente as mulheres, especialmente as mulheres não brancas. E isso não é novidade, justamente a minha colega primeiro falou aqui, a Adriana, né, trouxe um pouco dessa questão também. Então, é muito importante a gente lembrar que isso não é novidade, né? O racismo estrutural, o sexismo e as desigualdades sociais caracterizam a nossa sociedade. Mas, além disso, houve medidas que não foram tomadas pelo governo e que poderiam ter evitado tantas tragédias. E, por outro lado, teve outras medidas que foram adotadas e que colocaram em risco, sim, os direitos trabalhistas, medidas que restringiram, por exemplo, o acesso à água e à saúde para indígenas e quilombolas e que, felizmente, foram suspensas pelo Congresso, medidas que colocaram em risco direitos sexuais e reprodutivos de meninas e mulheres, o desmantelamento contínuo das instituições de proteção de direitos humanos, incluindo as de combate ao trabalho escravo e as ambientais. E a gente precisa lembrar que, então, os impactos são sentidos de formas diferentes pelos diferentes grupos, né? Nesse contexto em que o governo tem feito inúmeras tentativas para mudar os marcos legais e institucionais essenciais para os direitos humanos, para a democracia, eu vejo que é muito importante que sejamos todos juntos, né, e criar um ambiente para que alguma conduta empresarial responsável possa, de fato, atuar, né? Então, a primeira resposta, acho que, para esse desafio é que as empresas pressionem o governo para que atue de forma responsável, né, não destruindo os instrumentos que temos de proteção dos direitos humanos, né? Outro dado que eu acho que é interessante trazer aqui é que a população negra é uma das mais impactadas pela pandemia, né? Como eu disse ontem, elas são 5 vezes mais, há 5 vezes mais mortes pelo vírus do que para a população não negra. Os indígenas têm uma taxa de 150% a mais do que o restante de população de mortalidade. E o risco e o contágio da doença é 84% maior. Né? Então, isso também coloca numa situação de muita vulnerabilidade. Como minhas amigas também, minhas colegas aqui disseram antes, as funções de cuidado das mulheres aumentaram demais durante a pandemia. E há também uma distinção entre as funções que foram assumidas por mulheres negras e indígenas, um pouco mais do que para as mulheres brancas, embora todas as mulheres, em geral, tenham se sobrecarregado durante a pandemia. Eu acho interessante trazer também que isso também ocorreu para trabalhadoras do campo, que, né, junto com as suas famílias e trabalhadores,
continuaram produzindo alimentos para que nós que moramos nas cidades tenhamos alimentos, mas sem ter o devido isolamento social e nem acesso à informação, nem saúde e nem proteção. Então, esses dados também trazem o caráter emergencial. Por fim, é muito importante lembrar que as ameaças e violações de direitos humanos continuaram ocorrendo na pandemia. Quer dizer, continuaram ocorrendo despejos e reintegração de posses com muita violência, como vimos no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, ou conflitos causados por mineradoras, pela agroindústria, por agentes estatais, colocando a vida de defensoras e defensores de direitos humanos, ambientais, em risco. E ainda mais em razão dessa assimetria de poder entre os atingidos e os defensores de direitos humanos e as empresas, né? Mas também tem muitas histórias de resistência, né, para continuar protegendo direitos humanos. E aí eu queria, se tiver um tempinho ainda, contar de uma experiência, e acho que isso é muito interessante, porque o Pacto Global também participou. Nós convidamos várias empresas para responderem sobre como essas empresas estavam tratando da pandemia. E sim, uma parte da resposta foi mais ou menos nessa linha que a Adriana e a Andressa trouxeram aqui, assistencialista, mas como a própria Adriana disse, várias empresas foram além dessa proposta. Mas o que nós percebemos, eu estou aqui falando em nome de 4 organizações, uma de trabalhadores rurais, a DERE, a CONTAR, que é um sindicato, o Centro de Informações sobre Empresas e Direitos Humanos, onde eu trabalhei. Nós observamos que, muito embora as empresas tenham respondido que elas estavam tomando conta dos seus trabalhadores diretos e indiretos, nós sentimos muita falta de um olhar para o impacto mais amplo, por exemplo, na cadeia de fornecimento e de produção, considerando as adversidades e todas as dificuldades da cadeia, e sem ter um olhar mais específico, por exemplo, para as diferenças entre os grupos, como eu disse aqui antes. Então, essa diferença entre o que é o impacto para uma trabalhadora mulher, um trabalhador homem, ou outras diferenças. Isso nos traz a reflexão de que é importante que as empresas percebam que quando a gente fala da devida diligência em direitos humanos, isso tem que ocorrer sempre, mesmo durante uma pandemia como a que a gente está vivendo. E que é justamente na ponta onde as violações de direitos humanos ocorrem, né? Onde pode ter trabalho escravo na cafeicultura, trabalho indigno na produção de frutas. Então, tem que ser mesmo além do assistencialismo, a gente está falando realmente de direitos, né? Então, olhar para a sua cadeia e continuar essa perspectiva de adotar uma devida diligência permanente seria isso durante a pandemia, né? A gente observou que muitos trabalhadores no campo não receberam nem máscaras, nem álcool gel. Também soubemos que muitas mineradoras continuaram as suas atividades sem tomar as devidas precauções. Então, houve muita disseminação da epidemia. Então, é isso. Para não me alongar, a gente tem mais outras oportunidades de discutir, é lembrar desses desafios e do papel fundamental que as empresas podem ter, sim, em prevenir, mas também na proteção de direitos humanos. Obrigada. Obrigada, Júlia. É sempre instigante ouvir você da perspectiva da sociedade civil, porque você traz as provocações que muitas vezes a gente não tem a lupa adequada para ver, e você consegue trazer isso de um jeito muito claro. Obrigada pela provocação, Ju. Agora, vou voltar a pergunta para a Adriana, para todas vocês de novo, cada uma com seu chapéu, obviamente. Então, Adriana e Andressa, né? Trazendo um pouco dos exemplos de vocês, das empresas de vocês, qual que é o papel que vocês acham que a empresa tem teve durante a pandemia, que continua, né? E agora tentando essa retomada econômica, né? Vocês acham que vocês conseguiram integrar os direitos humanos nos projetos? Conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês, um pouco do que vocês fizeram ou estão fazendo. Bom, vamos lá. Andressa, você quer falar primeiro? Também a gente pode fazer não tem problema. Eu vou lançando algumas coisas aqui, se você quiser também interagir, a gente vai fazendo junto. Mas eu acho que a primeira ponto importante para a gente, Juliana, foi
eu acho que a primeira reflexão, acho que eu queria dar um passo atrás, dizer que os 3 setores, né, quando a gente fala da sociedade civil, do Estado e das empresas, todos têm papéis-chave, né, em toda essa perspectiva do que a gente está discutindo aqui. E esses papéis são interassociados e muito importantes, tá? Então, acho que sempre é bom falar que, como empresa, não é substituir o papel, né, do governo, da sociedade civil, mas é como a gente pode criar uma rede entendendo, né, ou seja, como a gente orquestra isso de uma maneira que o resultado final seja um resultado poderoso, né? Então, quando a gente consegue enxergar isso dessa maneira, e não é fácil, tá? Então, acho que do lado da empresa também é importantíssima essa reflexão, porque muitas vezes essas coisas se embaralham, né? E a gente fica, mas peraí, isso não é o papel do Estado, isso aí não é o nosso papel exatamente, né? E por outro lado, a sociedade civil é quem está no front. E a gente precisa ouvir demais a sociedade civil, né? Construir, a gente fala muito em Ben & Jerry's de construir essas redes, essas pontes, e tornar, né, essa conversa uma conversa muito fluida, muito aberta, porque eu acho que, né, como eu falei, assim, a gente não vai tomar o lugar do Estado e não vai tomar o lugar da sociedade civil. O que a gente tem aqui é o poder econômico, né? Que ele é muito importante se for canalizado nas causas relevantes, né, para o nosso país, para a América Latina, que é o assunto que a gente está falando aqui. Então, eu acho que essa conversa em conjunto, ela é muito, muito importante. E eu acho que eu acho que um ponto importante é, entendendo essas necessidades, né, e tendo todos os atores, como eu falei aqui, em volta da mesa, tem alguns aspectos que a gente sempre discute. O primeiro deles é saber ouvir, né? Então, como eu comentei agora há pouco, eu acho que tem uma provocação importante aqui para a iniciativa privada, que a gente precisa, às vezes, ser mais humilde, né? De saber realmente ouvir, entendendo o que realmente é necessário, né? É preciso a gente dialogar com quem tem muita experiência, né? Eu acho que estava me inspirando aqui com as palavras da Júlia, que eu acho que são sempre, né, muito importantes para o lado. Eu conheço muito pouco, né, gente, como eu estou me vestindo aqui o chapéu empresarial, olha quanto conhecimento a Júlia tem que pode me ajudar juntando esses esforços, né, e a gente conseguindo fazer com a sociedade civil organizada, construir realmente pautas que sejam muito embasadas e que tenham muita relevância, né? Se a gente tomar isso em conta, por exemplo, né, a gente pode dialogar, que são causas, por exemplo, ambientais importantes para a gente pode dialogar com os povos originários, com os povos indígenas de uma maneira muito mais profunda. A gente pode dialogar, né, com outras causas, a gente tem várias organizações que nos apoiam, como eu mencionei agora dentro das causas de LGBT, que é uma causa que a gente apoia há muito tempo, que tem muito mais profundidade, né? Então, aqui vem a provocação a gente precisa ouvir. E a pergunta seguinte que vem é se estamos preparados para ouvir, né? Porque nem sempre você está preparado para ouvir o que você não quer ouvir, né? E qual é o seu papel nessa agenda. E aí eu acho que até antecipando um pouquinho o exemplo que eu trouxe anteriormente, né, aí trazendo um exemplo dos Estados Unidos, que é a nossa matriz, e um exemplo do Brasil, quando a gente fez isso, né, ou seja, tudo que aconteceu, né, com a morte do George Floyd, e Ben & Jerry's entrou provocando realmente mudanças efetivas, inclusive, né, só citando aqui o exemplo, a gente entrou muito forte apoiando a aprovação de um projeto de lei que provocava, né, ou seja, criar uma comissão para estudar os efeitos da escravização nos Estados Unidos. Isso, de fato, foi para frente. Isso é um exemplo importante de como unir, né, ou seja, a sociedade civil, o nosso mundo empresarial para pressionar soluções, né, ou seja, de direitos humanos muito relevantes. No caso do Brasil, a gente também tem agendas importantes, como agora há pouco a gente apoiou, junto com a WWF, a não aprovação da MP 910, né, ou seja, dentro das nossas pautas ambientais. Então, acho que tem um primeiro ponto que é ouvir e unir esforços para né, com conhecimento profundo sobre aquilo que nós queremos apoiar. O segundo ponto é se posicionar. E essa é uma discussão muito delicada dentro do universo corporativo, né? Nem sempre é cômodo se posicionar.
e aqui falando, né, e tendo o privilégio de falar por Ben & Jerry's como uma marca ativista, se nós não recebermos questionamentos e críticas, a gente sempre fala que possivelmente a gente tem errado. Porque ser ativista precisa provocar essa conversa, precisa provocar esse incômodo. E sabe onde o incômodo normalmente acontece primeiro? Dentro de casa, né? Então, esse incômodo, e aqui até já fazendo um elogio, Andresa, pela ação, por exemplo, recente que vocês fizeram no Dia das Mães, acho que teve muito efeito, né? Mas para a gente foi um exemplo, e eu tenho certeza que nem conversamos antes, que possivelmente isso deve ter gerado incômodos internos, né? Assim como várias outras causas que nós apoiamos e que geram essas conversas da porta para dentro e da porta para fora. Então, ter essa coragem de se posicionar, e isso é um ponto importantíssimo, né, para uma marca ativista como Ben & Jerry's, que a gente não fala, que está sempre relacionado também ao que é marketing de causa versus ativismo, né? Aqui a gente está falando em realmente resolver os problemas da sociedade. E marketing de causa, você encontra o ângulo da sua marca que, de alguma maneira, conecta com o que o seu consumidor quer ouvir. E não necessariamente o nosso consumidor quer ouvir tudo sobre as causas que a gente apoia, né? Então, eu acho que se posicionar também Sou eu que travei ou foi a Adriana que travou, gente? Mas eu não vi. Agora voltou. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. E eu acho que só para concluir aqui, eu acho que o terceiro, eu estou vendo vocês meio rodando aqui, não estou. Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, pode falar. A gente está te vendo também. Ouvindo a gente, Adriana? Andressa, acho que é melhor você entrar e falar um pouco do lado de vocês, até a Adriana voltar, ela está rodando. São essas coisas que a tecnologia traz essa possibilidade da gente falar de onde a gente estiver, mas acontece esse tipo de coisa, né? Se a gente estivesse ao vivo, não dava para a pessoa sair correndo. Então, se você puder, Andressa, falar um pouquinho de como você acha que as empresas têm que se posicionar nesse momento, se você quiser dar algum exemplo da Natura, como vocês têm se posicionado, seria super bom. Tá joia. Acho que a Natura, desde o início, né, lá em março, quando começou a crise, a gente já começou a buscar entender como que a gente ia lidar com essa crise que estava demonstrando que ia afetar milhões de pessoas, principalmente aqueles em maior vulnerabilidade, né, socioeconômica. E dentro desses desafios, a gente precisava entender melhor o que era essa situação e pensar nas ações de maior eficácia para barrar a propagação da doença e como que a gente cuidava da nossa rede, né? Acho que nesse olhar ampliado, a gente olhou para a nossa rede com um foco muito importante, né, em colaborador, sim, olhando também para as nossas consultoras, comunidades fornecedoras da Amazônia, né, acho que a gente estava aqui comentando sobre a necessidade de cada público, e quando a gente olha, né, para esse número de consultoras e as comunidades da Amazônia, ou mesmo as nossas cooperativas de reciclagem, né, que alimentam a nossa cadeia, e depois, né, olhando para a sociedade como um todo, mas a gente definiu ações específicas relacionadas a essa nossa cadeia, né, a cadeia estendida. Então, para os nossos colaboradores, uma série de ações, né, de decisões foram tomadas para trazer segurança psicológica, segurança física, né? Então, acho que eu quero trazer aqui alguns exemplos do que foram tomados pelo grupo, né? Então, como a manutenção dos empregos por 60 dias, né, lá no início, o foco da produção das fábricas em itens essenciais de saúde e higiene, né, de cuidado pessoal. A gente deu licença remunerada para fábricas e centros de distribuição para os colaboradores em grupo de risco.
Lançamos uma série de iniciativas de comunicação voltadas ao bem-estar, à saúde mental, além de conteúdos digitais, para os colaboradores estarem, né, antenados. Também para os pais e mães que utilizam o berçário da Natura, foram oferecidos uma série de acompanhamentos com especialistas para apoiar nessa mudança. E quando a gente olha para as nossas consultoras, né, a gente também lançou uma série de investimentos em mídia relacionado a ações para cuidar da nossa rede, né, então cartilhas, ações, campanhas de esclarecimento, de engajamento das consultoras, das líderes de negócios, para poder, né, porque antes elas tinham uma série de encontros presenciais, tudo isso foi cancelado, mas isso não significa que as pessoas não estavam tendo necessidade do contato, passando por situações que precisavam de apoio. Então, a gente se atentou muito a isso, e, por exemplo, Natura e Avon lançaram campanhas também bastante engajadas em ações de comunicação para o combate à violência doméstica, que também foi um tema que cresceu enormemente aqui na América Latina, né, durante esta crise. Bom, e aí assumimos compromissos públicos como grupo, enfatizando que esse é o momento de cuidar mesmo de nós, cuidar da nossa rede, que sozinhos a gente não ia dar conta, né, de lidar com esse momento. E quando a gente olha para a consultora, para as questões comerciais, a gente mexeu na forma, né, em condições de pagamento facilitadas, extensão de crédito para as consultoras e franqueados, para que todo mundo pudesse continuar com a sua atividade. E também criamos fundos emergenciais, né, para atender as consultoras nas suas necessidades, né, sejam por terem adquirido a doença, ou seja, um fundo de auxílio funerário. A gente teve consultoras que foram impactadas, né, e essas ações emergenciais também a gente lançou para as nossas comunidades da Amazônia. Então, foram aí 39 comunidades atendidas, né, e também para as nossas cooperativas de reciclagem. Também lançamos fundo emergencial para os cooperados, foram mais de 260 cooperados apoiados por este fundo, né? Além de uma série de ações, aqui apenas um grande resumo de tudo que está acontecendo. Obrigada, Andressa. Antes de passar para a Júlia, vou voltar para a Adriana para ela poder concluir. Porque ela... Ai, desculpa, gente, acho que foi minha internet mesmo que caiu. Você falou 3 pontos, você ia falar 3 pontos, você falou ouvir, se posicionar, e aí na hora que você foi falar, eu só quero completar o terceiro... E mais importante que agir, né? E aí eu caí. Não, eu acho que tem, e eu estava ouvindo a Andressa aqui, né, para mim isso é um excelente exemplo de ação, né, acho que quanta coisa legal, né, ou seja, vocês fizeram ao longo, né, desse período. E é exatamente isso, né, e acho que vale sempre a reflexão da porta para dentro, então sempre colocar os nossos funcionários e famílias, né, porque acho que nesse período também é uma reflexão muito importante, a gente não vê mais os nossos funcionários, a gente olha para as famílias, né, eu estava semana passada fazendo, pela primeira vez a gente fez a convenção de vendas inteira, virtual, e o que nós tínhamos, né, ou seja, nos anos anteriores, dos nossos funcionários, equipe de vendas presentes, de repente foi uma convenção de vendas com as famílias em volta, né, esses números basicamente triplicaram, quadruplicaram, e acho que é um movimento lindo, assim, então também tem coisas muito legais, né, que se a gente consegue humanizar essa relação, isso pode trazer excelentes frutos para o futuro, né. Mas acho que também reforçando como a Andressa falou, assim, da porta para dentro, o cuidado com os funcionários, no nosso caso, nós fechamos imediatamente todas as nossas sorveterias, e elas só voltaram a funcionar quando a gente realmente sentiu que existia protocolos muito seguros para que as pessoas estivessem né, protegidas e bem amparadas,
um cuidado realmente com toda a assistência financeira, emocional, mental, nesse período. Então, tem vários programas que a gente colocou em prática nesse período. E eu acho que não queria repetir, né, ou seja, todas essas atividades, porque eu acho que elas são muito parecidas com o que a Andresa acabou de citar, mas também reforçar o da porta para fora, né, que passou por ações de assistencialismo, é um fato, reforço às nossas ações mais estruturais, né, ou seja, de missão social, e também, né, por que não, a gente sempre fala que sorvete, né, se não for divertido, por que fazer? A gente fez, né, habitualmente a gente tem um evento anual que acontece desde 1979, que é o nosso Free Con Day, que a gente leva para a sociedade um dia de sorvete de graça para todo mundo, e esse ano, obviamente, ele foi cancelado, e a gente disse, quer saber, não vamos cancelar não, a gente levou para quase 120 hospitais, e a gente fez um Free Con Day dentro dos hospitais, agradecendo, né, e celebrando de alguma maneira as pessoas que estão aí, né, quem mais do que no front, do que, né, todas as pessoas né, do corpo médico e clínico aí. Então, eu acho que tem essas adaptações e essas preocupações realmente de tomar todos os cuidados, e acho que mais do que nunca colocar as pessoas à frente de qualquer ou seja, aspecto econômico do negócio. E sabe qual é a conclusão disso? A gente está vendo anos de recordes de produtividade e eficácia de como a gente realmente gere o negócio, que isso também abre uma reflexão importante, né? As pessoas terem mais autonomia, mais flexibilidade, o negócio cuidando cada vez mais dos seus funcionários e famílias, e os resultados, eles são sensacionais, né? Então, acho que tem muitas reflexões aqui que geram nessa conversa. Desculpa, o terceiro é esse, vamos agir mais, né? Eu não queria perder o timing, que eu queria te fazer uma pergunta, já que você falou do recorde de produtividade. Ju, já passo para você. Mas eu estava numa discussão outro dia dessa história do recorde de produtividade, que falaram que as pessoas agora não param de trabalhar, nem um minuto. Descanso. Isso está causando um outro estresse, um outro tipo de estresse. A pessoa não consegue balancear o dia, porque ela fica o dia inteiro trabalhando, tá do lado, está ligada, criou uma outra dinâmica. Vocês isso também, Adriana, eu vi que vocês fizeram um trabalho de saúde mental. Eu acho que no escritório, meus filhos só falando um pouco da gente, isso é uma questão, né, de as pessoas com essa escapatória do recorde de produtividade, você está em casa, não tem hora, tal, você tem que se policiar para você almoçar, parar um minuto, ver seus filhos, tal, apesar de às vezes eles entrarem no meio do call. A gente tem um programa de saúde mental super sério, porque essa foi uma questão muito séria durante a pandemia. Se teve um desafio enorme, foi a questão da saúde mental. Vocês passaram por isso? Muito, super. Acho que quem não passou, né? Aqui falando pessoalmente e, né, em nome do negócio como um todo, porque acho que todos nós, de alguma maneira, fomos desafiados, né, nesse momento. Se o Brasil, né, números, né, até da OMS, se o Brasil já era o país mais ansioso antes da pandemia, imagina vivendo, né, a gente vive nesses últimos meses. E saúde mental, assim, virou muito centro da nossa conversa, tá? Desde a gente, por exemplo, coisas muito simples e que a gente começou a fazer como time, né? A gente reúne o time inteiro, faz aula de yoga, a gente tem um programa de mindfulness que todos, né, ou seja, participam. A gente tem hoje regras, né, de ouro, de conduta mesmo. Então, reuniões, elas sempre têm que ter, no mínimo, 15 minutos de intervalo entre uma e outra. Horários de almoço bloqueados, e esses horários de almoço foram estendidos, porque você não é só mais almoçar, né? Você precisa preparar, você tem que... sabe o que a gente fala? A gente fala assim, nós não estamos de home office, nós estamos tentando trabalhar em uma pandemia. E é importante realizar isso, porque... E tem muita empatia, acho que a palavra do momento é empatia.
né? E eu acho, eu pelo menos aqui, né, liderando o time, eu acho lindo, porque eu gosto muito dessa coisa misturada, assim, né? Então a gente faz reunião com o filho no colo, com o gato caminhando no computador, né, todas as diferentes realidades, né? E tem pessoas no time, até falando, né, muito em direitos humanos aqui, a gente deu acesso à internet, tinham pessoas no time que, né, vivendo em comunidades, não tinham acesso à internet, não tem condições. A gente disponibilizou todas as cadeiras e kits de ergonomia para que as pessoas pudessem ter minimamente, né, um conforto. A gente faz sexta-feiras mais curtas, a gente tem uma sexta-feira do mês que a gente faz uma sexta-feira livre. Então, tem também encontrar formas de trabalho que entendam a realidade de vida de cada um. E essas realidades são muito diferentes, né? Ou seja, se eu pego eu tenho 2 filhos já adolescentes, né? Eles já têm autonomia, mas ao mesmo tempo tem pessoas no meu time que têm filhos pequenos, tem outros que não têm filhos e moram sozinhos, tem outros que moram com 10 pessoas na mesma casa, numa casa muito pequena, e é difícil achar espaços, né, para que você realmente consiga ter um trabalho produtivo. Tem outras que estão no front, que estão realmente indo para as fábricas, indo para as lojas, indo para a linha de frente, e são né, assim, eu diria, são situações de saúde mental que você tem que lidar muito distintas. Então, a gente usa uma frase no time muito importante que parece boba, mas fala assim: tá tudo bem não estar bem. E a gente aceitar isso, né? E ter abertura para essa conversa, dizer, puxa, hoje eu não tô legal, né? Me ajuda. E a gente conseguir criar um ambiente de trabalho. Eu estava ouvindo outro dia isso de uma pessoa que trabalha diretamente comigo, falando: Dri, eu adoro trabalhar hoje em Ben & Jerry's, que eu me sinto muito confortável em falar o que eu sinto, e se eu não estiver bem, tá tudo bem, se minha família não estiver bem, se eu precisar de um tempo, de uma flexibilidade. Então, acho que empatia e flexibilidade é o que mantém a nossa saúde mental minimamente no lugar, né? E, por outro lado, fica sempre o reforço. Acho que é o momento que todos nós precisamos estar mais atentos a isso, né? Então, criar aquele momento de pausa, conectar com as coisas que realmente te reenergizam, conectar com você mesmo, aquele momento de né, aterrissar e sair dessa vida louca. Eu vejo, pode parecer meio louco, mas eu vejo também tento sempre ver o lado bom da história, né? E eu acho que o lado bom da história nos tirou muito daquele universo corporativo máquina, né? Que a gente operava realmente de uma maneira quase que sem reconhecer o que você sentia. E eu acho que a pandemia está trazendo um pouquinho essas reflexões, né? Seja porque o nosso corpo, em algum momento, não aguentou, e tem muita gente, né? A saúde mental é um problema tão grave que tem muita gente que realmente, né, o corpo parou e pediu né, ou seja, um alerta. Mas, por outro lado, eu sinto muito que se tivermos essa boa intenção, a gente pode humanizar muito mais as nossas relações e fazer do trabalho um ambiente muito mais legal, né? Independente de ser chão de fábrica ou ser, né, ou seja, a sala do board, a gente pode trazer para uma agenda que realmente faça desse universo empresarial algo mais integrado ao que realmente as pessoas, os seres humanos, né, ou seja, precisam. Ao respeito aos direitos humanos, né, Adriana? Isso, exatamente. Começa aí, né? Que às vezes... Eu fiz esse side script aqui para fazer essa pergunta de saúde mental, porque eu acho de verdade que é um super desafio para as empresas nesse momento de pandemia, e aí, quando você falou de produtividade, eu não pude deixar de perguntar. Mas vou voltar no nosso script e passar a palavra para a Júlia e perguntar, Ju, qual o papel da sociedade civil? Como você vê o papel da sociedade civil? A gente já passou por momentos muito difíceis, acho que vocês conseguiram mapear muitas coisas, e agora a gente, enfim, tem um começo de uma retomada. Qual que você acha que é esse papel da sociedade civil no que já foi e no que vai ser? Ótimo. Então, primeiro, só para dizer uma coisa que eu concordo, só para não perder também o que ela tinha começado aqui a comentar, né, Adriana, acho que a questão da saúde mental, ela é fundamental mesmo para quem está em ONG ou para, enfim, realmente é uma questão fundamental. E que
também é por várias razões, porque aqui a gente está falando de pessoas que têm trabalho, mas, como eu lembrei antes, 58% das mulheres negras no Brasil estão sem trabalho remunerado. Então, também a questão da saúde mental continua sendo pertinente, né? Então, é só lembrar isso. Sobre a sociedade civil, assim, eu acho que nesse contexto, mais do que nunca, talvez, assim, nos últimos tempos, o nosso papel é continuar a ser aqueles e aquelas que vão monitorar a implementação e a proteção dos direitos humanos com um olhar atento, com um olhar crítico, próximo daqueles que são os mais afetados, dos grupos mais afetados na ponta, podendo oferecer espaços de voz para que esses grupos possam fazer as suas denúncias, fazendo denúncias nos espaços internacionais aqui, como as Nações Unidas, ou na OEA. Eu tinha também separado alguns pontos que eu achava interessante de lembrar para as empresas e para a sociedade civil nesse momento, né? Então, por exemplo, além de fazer essas denúncias nesses espaços, era lembrar de que a sociedade civil está muito em contato com os movimentos e com os grupos que são mais afetados, mas é muito importante que essa voz seja ouvida diretamente também pelas empresas, pelos investidores, e que, mais do que ouvir, elas tenham espaços para a tomada de decisão. Então, acho que isso está muito dentro do escopo do trabalho que a sociedade civil tem, né, de propiciar que não esqueçamos que há uma diferença muito grande de poder entre os grupos e que só a escuta não é necessária, é preciso também que nós, sociedade civil e grupos afetados, estejamos nesses processos de tomada de decisão, que as escutas sejam também consentimento. Né? Então, o diálogo tem que ser constante, diálogos que muitas vezes podem ser difíceis, e é muito importante envolver, então, agências estatais, agências internacionais, né? Eu tinha pensado algumas propostas até para as empresas, nesse sentido desses cuidados. Então, eu queria só, não sei se agora eu posso falar disso, Ju, mas, assim, era de algumas propostas, assim, que eu pensei para melhorar essas escutas, né, com a sociedade civil, mas também com seus funcionários direto. Então, algumas elas já trouxeram aqui, que era de não demitir funcionários, não reduzir salários, e porque isso também é uma violência nesse momento em que a gente está da pandemia. Acho importante que tanto a sociedade civil quanto as empresas conversem com investidores, então esses diálogos com os investidores, eles são fundamentais, lembrando que a gente tem que sempre exigir os mais altos padrões de direitos humanos e que os compromissos nacionais e internacionais de proteção de direitos humanos, tratados e os princípios orientadores sejam respeitados de fato. Então, é o nosso papel relembrar as empresas disso e o Estado disso, e cobrar, então, cobrar. Eu vim aqui também fazer uma cobrança para que as empresas, nesse nosso papel de sociedade civil, lembrem o Estado dessas obrigações, né? As empresas, nesse momento, mais do que nunca, não podem ameaçar comunidades, causar destruição, se envolver em conflitos territoriais. Então, está dentro do nosso escopo como sociedade civil fazer essas denúncias e exigir que, né, de acordo com os princípios, esse é um papel que cabe, sim, às empresas e aos estados, né? Eu lembrei também de uma pesquisa que a Oxfam Brasil fez sobre supermercados e que acho que vale muito como dica, né, que era essa dos trabalhadores rurais, voltando também para os trabalhadores rurais e o papel de destaque que as empresas podem ter, né. Então, lembrando que é muito importante pensar na sua cadeia toda de fornecedores, né, não só nos seus empregados diretos. Então, que as pessoas que podem trabalhar em casa, isso é muito bom, mas tem muita gente que não pode, então a gente tem que realmente cuidar das condições de vida, de saúde, de higiene de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E, claro, eu também tinha pensado em outros espaços que têm acontecido muito interessantes de discussão sobre proteção de direitos humanos, como a OCDE, né, eu acho que tem sido um papel interessante que a sociedade civil tem feito de levar os temas, né, e clamar na ONU, na OCDE e na OEA por cooperação e solidariedade internacional pelo que tem ocorrido no Brasil. A gente está num momento muito crítico e acho que minhas colegas disseram aqui hoje que as empresas também não podem se evadir desse papel crítico, né, esse Brasil é para todos e todas nós.
Então, a gente não pode deixar que a proteção dos direitos humanos não esteja no coração disso tudo, né? Essa deve ser a nossa prioridade como nação. Então, acho que é esse o papel, nosso papel difícil. Muitos desafios. Obrigada, Ju. A Andressa tocou num ponto, e também um pouco você, Ju, que eu acho que é um outro desafio que a pandemia colocou, e eu queria ver se vocês conseguem explorar um pouco mais, que é a questão da violência contra as mulheres e contra as crianças. Os números cresceram de maneira exponencial, né? Esse é um desdobramento que acho que não foi visto de uma maneira muito clara no início, mas quando a gente olha as pesquisas, está sendo muito divulgado o que aconteceu, né? Então, não sei, Andressa, eu sei que vocês fizeram algum trabalho, se você puder falar para a gente qual foi esse projeto, e Ju, se você puder, antes da Andressa, até dar uma contextualizada, seria super bacana, porque eu acho que você tem informações melhores do que eu. Claro, Ju. Eu acho que assim, primeiro que, de fato, a violência contra meninas, mulheres, aliás, e crianças também, em geral, não só meninas e meninos, de fato ocorreu, e que a gente pôde ver é que ela não escolheu classe, né? Então, de fato, aconteceu nas famílias ricas e pobres. Primeiro, porque a violência doméstica, ela é uma violência que, de fato, ocorre em qualquer lar. O problema é como você trata dos impactos. Então, de fato, as famílias mais pobres e mais desfavorecidas tiveram mais dificuldades. Por isso que eu falei bastante da questão do emprego de mulheres, porque ainda mais mulheres que estão sozinhas, ou assim, por isso que era tão importante manter o emprego delas, para que elas tenham independência e que mesmo durante uma pandemia possam buscar ajuda, pudessem buscar ajuda nessas condições de violência doméstica, né, pensando na violência doméstica mesmo. Durante a pandemia também a gente pôde ver que teve muitos programas do governo, felizmente, nessa área dos governos municipais e de empresas também, então, empresas de aplicativo que melhoraram as formas, né, de transporte, facilitaram. Eu vi que a Avon também fez muitos programas, o Instituto Camille Talibert fez uma série muito interessante sobre a violência doméstica em seus nas suas mais diversas formas, né? Mas é isso, lembrando que, embora ela não tenha classe, os impactos são raciais, então, para a mulher negra, de novo, coloca ela numa situação que é ter que fazer uma denúncia contra um companheiro, um marido negro, né, que já é vítima da polícia, da violência policial. Então, são questões que sempre são trazidas quando a gente discute violência doméstica e que, numa pandemia, elas são exacerbadas, né, então elas ficam muito mais em evidência. E quando eu pensei nessa questão de violência, eu também pensei num outro tema, que é o quanto a nossa sociedade é violenta, né? Então, isso faz parte da nossa, infelizmente, da nossa estrutura social, e a gente mais ou menos se acostumou, acha normal. Então, é normal ter violência doméstica, é normal ter a violência policial que cresceu tanto, né? Se a gente olhar o que aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro, isso é inadmissível. A violência contra grupos indígenas, né? Então, é um pouco esse olhar, assim, que a violência é estruturante também na nossa sociedade, então, como não podia deixar de ser, numa pandemia como essa, ela ganha ainda mais evidência, e quem é a ponta frágil? Não frágil em força, né, mas em assimetria de poder. Infelizmente, são as mulheres e meninas, mas com muita resistência e potência e força para lutar. Agora, vamos ver, a Natura parece que fez um projeto, né, Andressa? Conta pra gente. Sim, a gente, como a gente tem uma rede, né, a nossa rede é basicamente composta por mulheres, né, temos homens também, então a temática de violência, ela é parte do dia a dia, né, envolve muito do nosso canal, e a gente tem buscado entender melhor essa questão, até para ver como a gente poderia apoiar, né? Então, acho que eu já comentei que a gente criou um fundo emergencial, né, para criar aí uma estrutura de uma rede de apoio né, de forma a proteger as mulheres vítimas de violência. E agora ainda essa rede a gente quer expandir
com o propósito de realmente suportar a rede para romper esse ciclo de violência de uma forma ainda mais estruturada e integrada, né? Tem até um caso que foi de junho, né, de 2020, onde uma consultora, ela fugiu de casa, né, por ter sido ameaçada mesmo pelo marido, e a primeira pessoa que ela procurou foi a sua líder de negócios, né, então ela recorreu por esse contato, e essa líder de negócios acionou a gerente de negócios, que já é uma colaboradora da Natura, né, que acionou o porta-voz de violência, né, da Natura, que é quem faz essa conexão para poder dar o suporte em mitigar o risco dessas pessoas, né. E aí a gente conta com o serviço da Tina, que faz essas orientações para as consultoras, além de mapear casas de abrigo, e a Defensoria Pública do Estado, e nisso a gerente de negócios ficou com ela lá na delegacia, enquanto os parentes delas chegavam, né. Assim, então esse nosso papel, ele vem muito em cima de ampliar a conscientização, né, a dar a informação sobre os canais, e realmente estamos nos estruturando cada vez mais para ser uma rede de apoio, que hoje já é um fato, né, a rede de negócios, né, a rede em que as consultoras, as líderes, os próprios, né, todo esse público se insere, ela já vai formando uma plataforma, e a gente vem contando com especialistas para a gente poder atuar de uma forma mais efetiva. Obrigada, Andresa. Eu lembro essa história de violência contra a mulher, eu lembro quando eu via a Luísa, do Magazine Luiza, falando como ela se sentiu quando ela percebeu que uma colaboradora tinha ocorrido um feminicídio, e ela era uma colaboradora, e o que ela sentiu, ela falou, eu preciso salvar as mulheres, eu preciso salvar as minhas colaboradoras, e eles criaram vários mecanismos dentro do Magalu e tal, mas eu acho que é isso, né, a gente pode parecer que a empresa, numa primeira leitura, que a empresa não tem essa responsabilidade, é uma esfera privada, não é a responsabilidade da empresa. Mas veja, no seu exemplo mesmo, ela foi procurar a sua líder, porque precisa criar essa rede de apoio, senão a mulher fica desamparada. Né? Então, a empresa, ela é essa rede de apoio no momento em que talvez ela não possa se amparar em ninguém da família, né? Então, acho que esse é um tema muito relevante e eu não poderia deixar de trazer aqui na nossa conversa no dia de hoje. Você quer colaborar, Adriana? Eu quero. Depois eu quero falar mais uma coisa. Venha. Não, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam que a gente não pode esquecer que a mãe negra é o retrato econômico do nosso país, e eu acho que as empresas muitas vezes esquecem disso, né, então, acho que a gente está falando de violência contra a mulher, mas a gente precisa também dar protagonismo a essa mulher, e eu falo, né, vou usar a Ben & Jerry's aqui como exemplo, mas hoje a gente tem 40% do nosso time são pessoas pretas, 66, 67 são mulheres. E quando eu olho para as interseccionalidades, é isso que nos interessa, né? Porque eu tenho, por exemplo, eu estava um tempo atrás conversando com uma das nossas colaboradoras, ela é uma mulher trans negra. E ela me virou para mim e falou assim, eu perguntando, como é que você lida com tudo isso? E ela falando, olha, eu recebo ódio todos os dias. Eu falei, mas como é que você faz com isso? Ela fala, eu devolvo amor. Então, é uma superação, eu acho que eu acho que o nosso papel, né, falando em direitos humanos aqui, o nosso papel é dar protagonismo, seja da porta para dentro, né, em uma agenda de equidade e inclusão, e trazendo realmente, eu acho que a Natura é um grande exemplo, né, ou seja, quanto envergadura em presença nessas consultoras e colaboradoras,
Mas eu acho que a gente precisa provocar, sim, essa discussão, porque isso é uma agenda muito grave, né, e provocar essas interseccionalidades. Se a gente fala que essa violência contra a mulher já é gravíssima, pense, né, na mulher negra, na mulher que tem realmente várias, né, ou seja, camadas de preconceito, né, então, e essa discussão acho que é importante, quando a gente retrata nos nossos times, da porta para dentro, o que é o retrato do nosso país, isso é poderosíssimo para o negócio, né, porque é uma forma de você realmente ter o pulso e o entendimento mais profundo do que acontece lá fora, né, então eu fico muito feliz, assim, hoje eu lembro quando eu cheguei em Ben & Jerry's, isso eu falo aqui que não é um trabalho meu, é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos. Pela primeira vez na minha vida eu me senti minoria, e é muito lindo isso, porque você fala, né, e eu falo aqui, né, em meu nome, eu sou mulher, fato, né, ou seja, talvez esse é o viés, mas assim, uma mulher branca, tive acesso a bons estudos, tive acesso à educação, mas quando eu me deparo hoje com o meu time, né, que é um time muito, que representa de fato a nossa sociedade, eu acho que quando a gente fala aqui da mulher negra, por exemplo, é um exemplo de resiliência e de empreendedorismo e de capacidade de se reinventar, que são características que a gente busca no mundo empresarial todos os dias, né? E eu falo que a gente precisa deixar de lado aquelas qualidades mais técnicas, que isso a gente ensina, a gente aprende, se a pessoa tem boa vontade, no final isso é fácil, e dar valor a essas características que as pessoas trazem com essas vidas, né, ou seja, que tem tantos caminhos tortuosos aí, e são vidas de muita superação. Então, acho que trazendo um viés diferente, eu acho muito legal ter os canais realmente contra a violência, sensacional, mas também o nosso papel de integrar e reintegrar e promover e dar espaço para que essas mulheres, né, riquíssimas se desenvolvam e tenham um papel cada vez mais importante, né, na nossa sociedade. Então, eu falo que hoje eu tenho o privilégio de uma das coisas que mais me motiva, assim, pessoalmente, quando eu vejo mulheres com esse perfil, e acho que também do que você falou, né, Juliana, sobre o que a Luísa Trajano fala, né, nosso papel aqui como mulheres líderes também dar espaço para outras, né, e com diferentes histórias de vida. Obrigada. Você quer falar alguma coisa, Ju? Bem rapidinho, só lembrar uma coisa que eu acho que talvez seja um primeiro momento em que a violência doméstica, eu sinto que nós avançamos nas discussões para não dizer que a gente não tem que se meter nisso, e dizer que a gente sim tem que se meter. Se você ouve algo, não, eu estou dizendo, no nosso âmbito aqui, da nossa casa, das vizinhas, dos vizinhos, da empresa, né, claro que a empresa não é responsável, mas ao manter um salário digno, ao dar oportunidades para mulheres, assim, incentivar que mulheres estejam realmente na sua força de trabalho, você está dando autonomia mais para as mulheres, mas também, assim, a gente ouviu aqui os casos, né, você tem alguma forma de apoio institucionalizado, né, então, porque embora as mulheres estejam em trabalhos, alguns remunerados, muitas mulheres não estão, então, dar essas oportunidades, né, contratar mulheres, já é uma forma de você oferecer mais autonomia e a possibilidade de sair de relacionamentos abusivos. Mas era isso, dizer que a sociedade, eu acho que está mais exigente, não vai aceitar isso. E fora o caso de estupros de meninas, que a gente nem falou aqui, eu falei só da legislação, das medidas contra direitos sexuais e reprodutivos, então isso também é uma decorrência desse momento de pandemia que a gente tem que se expressar sobre isso, né? Enfim, é isso, Ju. Acho que se eu puder, Ju, você está no mudo, se eu puder fazer um comentário. Pode fazer. Também. Lógico. Não, é só porque eu achei muito relevante essa questão que foi colocada, né, tanto pela Adriana quanto pela Júlia, da questão da autonomia, né, do empoderamento, da capacidade de geração de renda das pessoas, né, das mulheres, e isso a gente é muito central, né, a questão da autonomia, ela é bastante relevante nessa questão de violência, que a gente sabe que cresceu muito,
E então, por isso que na minha fala no início, eu trouxe assim, a gente tem que trazer também para o negócio, né? Quais são as decisões de negócios que vão impactar para que essa mulher seja mais produtiva? Então, em termos de ferramentas, de aplicativos, de instrução, de capacitação, como a gente ajuda essas pessoas, né, assim, estabelece um ambiente para que as pessoas consigam atuar no seu trabalho de uma forma bastante empoderada, né, com condições, com um cenário realmente para desenvolver o seu melhor, para obter a sua renda, né, através do seu trabalho, que acho que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer ficar dependente de um assistencialismo. Então, eu fico muito feliz, assim, na verdade, com todas as decisões que a gente conseguiu tomar como negócio. E quando a gente olha, eu vi que teve até uma pergunta aqui falando um pouco sobre os trabalhadores rurais, né? Também isso, a gente sabe que muitos perderam negócios, né? Muitos perderam os contratos porque caiu demanda, e esse também foi uma preocupação que a gente teve, assim, então, de não baixar volume, de manter todos os contratos com todos os nossos fornecedores de comunidades agroextrativistas, além de suportá-los com auxílio funerário ou auxílio saúde, EPIs, enfim, um fundo emergencial criado especificamente para cada necessidade aí desses públicos. Era só um ponto. Obrigada, Andressa. E já que você endereçou a pergunta que nos foi enviada, não sei, Adriana, você quer endereçar essa pergunta também? O que a empresa tem feito? Eu não diria dos trabalhadores rurais, eu diria dos trabalhadores que se expõem à doença enfim, se as sorveterias abriram, tem algum trabalho lá na ponta, né? Super. Eu acho que só complementando o que a Andressa falou, acho que o primeiro pensamento é realmente olhar para a cadeia inteira, né? É claro que nós, né, pensando numa marca global, temos parceiros, né, globais e grandes também, mas nesse momento, mais do que nunca, privilegiar o pequeno produtor, o pequeno fornecedor, foi importantíssimo, né? Então, desde a gente privilegiar prazos de pagamento, a gente privilegiar, né, ou seja, fornecer, né, receber desses fornecedores primeiro. A gente tem programas lindíssimos, assim, com cooperativas, que também, vou dar um exemplo aqui, né, os brownies dos nossos sorvetes, né, o famoso fudge brownie, chocolate fudge brownie, os brownies são feitos em uma confeitaria que reintegra pessoas sem ver o currículo. Então, olha que lindo, assim, no momento que as pessoas perderam o emprego e você não tem que provar nada para ninguém, você procura lá e você possivelmente vai encontrar um trabalho. Então, acho que esse momento fez realmente, acho que unir esse músculo, né, para dar privilégio, não diria privilégios, mas priorizar aquele menos fortalecido, né? Porque os grandes fornecedores, assim como as grandes empresas, conseguem ter mais músculo para sobreviver nesse cenário. Então, acho que esse é um ponto fundamental. O outro lado, Juliana, da tua pergunta, que está um pouco nas nossas cadeias produtivas, né? Tá bom, como é que eu mantenho a fábrica operando? Como é que eu mantenho as lojas funcionando? E a verdade é que a gente tem protocolos rigorosíssimos, assim, né, de operação. As nossas operações de fábrica não pararam, muito pelo contrário. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, a gente falou de saúde mental, né? Aumentou muito. As pessoas buscaram seu momento de indulgência, sabe aquele momento que você fala, eu mereço? Não é esse, é o momento que você fala, vou tomar um Ben & Jerry's. E os números, até compartilho com vocês, os números da marca global, assim, estão crescendo mais do que 2 dígitos, assim, são números em economias estáveis como Europa e Estados Unidos, imagina crescer nessa magnitude, no Brasil nem se fala, crescendo ainda mais. Então, acho que é nosso papel, quando a gente fala a gente tem Ben & Jerry's fala das 3 partes da missão, né, da missão econômica, da missão produto e da missão social. Se a missão econômica vai muito bem, é por isso que a gente tem que acelerar nossos programas de missão social e missão produto. E missão produto diz, privilegia a cadeia que a gente fala de cadeia sustentável e que vai prosperar. Então, esse pensamento, então, as fábricas não pararam,
mas com protocolos muito rígidos de quem, né, de como a gente apoiava as pessoas que realmente foram trabalhar nesse ambiente, e os números são baixíssimos, isso a gente acompanha, né, de maneira muito próxima os números seja de contágio, seja de que, né, pessoas que foram internadas e que tiveram casos mais graves são muito baixos, isso, sem dúvida, é o que nos dá o termômetro para os protocolos que estão em vigência, e as lojas, até poucas semanas atrás, elas não abriram, elas abriram recentemente, sempre respeitando os aspectos, né, governamentais e orientações governamentais, e a gente sempre eleva o grau de rigor. Então, se o governo está pedindo aqui, a gente leva a régua mais para cima. E isso a gente não vai botar em risco nossas pessoas. Eu até conto um caso aqui, teve um caso aqui no Brasil de suspeita de uma pessoa contaminada, no minuto seguinte a gente fechou todas as lojas, assim, para não ter nenhum risco de que isso pudesse colocar ninguém. E não tem, mas o resultado, isso a gente discute depois. A gente primeiro discute, né, ou seja, a qualidade do ambiente de trabalho que a gente proporciona aos nossos funcionários. Obrigada. E aos nossos clientes também, né, não é só funcionários, são as pessoas que estão indo ali. Mas hoje, por exemplo, as lojas continuam sem, você quase que faz um compra e sai, né? Você não tem acesso aos espaços físicos das lojas, até por segurança. Então, infelizmente, né, aquele espaço gostoso, eles estão todos fechados, né, por enquanto. Espero que em algum dia a gente possa retomar. Mas a gente pode continuar comendo sorvete, né? A gente pede, não sei. Pede, em casa. Esse é o lado está bom. Liberado. Vamos comer, pelo menos, né? É isso. Mulheres queridas, foi muito bom dividir esse painel com vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por dividir a experiência de cada uma. Eu tenho certeza que, assim como as pessoas que nos ouviram devem ter ficado muito satisfeitas com a nossa discussão. Acho que foi incrível. Super obrigada. Obrigada também aos organizadores do evento por montar uma mesa tão bacana como essa. Obrigada, gente. Que a gente passe por esse desafio da maneira mais rápida possível e sempre respeitando os direitos humanos. Obrigada. Obrigada, prazer. Adorei. Prazer. Tchau, tchau. 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 Tchau.